Nós vamos falar agora sobre um tema que está ganhando, infelizmente, muita relevância nessa crise cultural que estamos passando, que é a doutrina da igreja sobre o homossexualismo. A igreja fica sendo acusada de homofobia, fica sendo acusada de ser contra, querer que os homossexuais sofram, coisa que vale, quando na verdade isso é uma lorota da braba. A igreja, na verdade, ela quer o bem de todo mundo. E o que quer dizer o bem de todo mundo? Quer dizer que a igreja quer que as pessoas sejam o mais plenamente perfeitas. Agora, só quem pode fazer alguém ser perfeito é a própria pessoa aceitando a graça de Deus e trabalhando duramente por isso. Não tem como forçar alguém a ser perfeito. Ninguém pode me forçar a ser perfeito. Ninguém pode forçar você a ser perfeito. Mas eu posso ser chamado a ser perfeito. E é isso que a igreja me chama. E como eu tenho a capacidade de escolha, a capacidade de pensamento, a capacidade de raciocínio, aquilo que faz com que eu seja diferente de um cachorrinho, aquela era Petúnia, uma cachorrinha muito boazinha. É, eu posso escolher. A cachorrinha não pode escolher. Ela faz o que está no instinto dela. Mas eu posso. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se eu tenho alguma coisa, algum desejo que é desordenado, e eu tenho, e você tem, e todo mundo tem. De alguma maneira todo mundo tem algum desejo desordenado. Pode ser o desejo de ser mais rico do que o outro, ou o desejo de querer que o outro se dê muito mal. Pode ser um monte de desejos que são desordenados, que são coisas que não têm Deus como fim útil. Se eu tenho algum desejo desordenado, eu, por ser racional, tenho a capacidade de perceber que esse desejo é desordenado. Ao contrário do cachorro. Eu, por ser racional, e por ser um ser humano, filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, eu posso, com essa filiação divina que eu recebi no batismo, eu posso aceitar a graça de Deus de procurar não mais fazer aquilo. E o que a igreja diz do homossexualismo? A igreja diz que a ação homossexual é intrinsecamente desordenada, ou seja, ela não tem como ordenar. O que quer dizer não tem como ordenar? Se a gente for fazer uma comparação com a natureza, imagina uma árvore que a raiz dela precisa estar encharcada, mas na metade esquerda e na metade direita precisa estar absolutamente seca. Tem aonde plantar essa árvore? Vai ser difícil. Já o homossexualismo, a ação homossexual, ela é mais desordenada do que isso. Por quê? Porque ela é algo que, como essa árvore, não tem como encaixar numa vida santa. Isso não quer dizer que não tem como encaixar numa vida. Tem um monte de gente que faz ações homossexuais, comete atos homossexuais, e o cara, você pergunta pra ele, ele vai dizer, eu tô contente, eu tô feliz. Mas a ideia não é estar contente ou estar feliz. Estar contente ou estar feliz é o que o cachorro quer. A gente é chamado a muito mais do que isso. A gente é chamado, muitas vezes, a fazer coisas que não deixam a gente nem contente, nem feliz, mas que fazem da gente uma pessoa melhor. Quando a gente vai para a escola e fica lá, anos e anos, estudando, 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 lendo, escrevendo, aguentando aquela chateação toda, a gente está sendo feliz com aquilo? Não. A gente está melhorando. Se a gente vai num médico fazer um tratamento que é doloroso, aquela dor do tratamento está fazendo a gente feliz? Não. Está ajudando a gente a ficar um pouco melhor. E nós somos chamados a sermos muito melhores do que a gente já é. Eu sou uma porcaria, sou chamado a ser muito mais do que eu sou agora. E isso vai incluir um monte de ações que não vão me fazer ficar contente, não vão me fazer ficar feliz. Eu odeio ser fotografado. Eu estou aqui sendo filmado
para fazer essas aulas em vídeo, porque vai ajudar algumas pessoas, talvez, quem sabe, se Deus quiser. Estou sendo feliz filmando isso? Não. Vou ficar feliz depois se alguém disser, poxa, eu gostei daquela aula. Mas isso não é uma coisa que me faz feliz. Nós não somos cachorros. Cadê o bichinho? Tinha um cachorrinho aí. Não somos cachorros que ficam procurando o contentamento imediato. Você joga um meio boi morto na frente do cachorro, o bicho vai comer aquilo até vomitar, e aí vai comer mais, e vai comer o próprio vômito. Não é isso que a gente é chamado. Não é ficar procurando as sensações agradáveis. Se a sensação agradável que a gente tem pode ser ordenada, por exemplo, comer. A gente comer sem comer demais, na hora que é para comer. Poxa, comer é ótimo. Agora, algumas não podem ser ordenadas. Se eu gostar de tomar choque elétrico, eu não tenho como ordenar isso, não tem a hora boa, a hora certa de tomar choque elétrico. E é isso que a igreja ensina que acontece no caso do homossexualismo. Porque a sexualidade humana foi criada para a constituição da base da sociedade, que é a família. Nós temos um homem que se junta a uma mulher, que tem filhos, que cria esses filhos, e a sexualidade humana ela vai ser ordenada dentro desse contexto. Então, se vem o seu João e a dona Marocas, e eles se casam, e eles têm uma renca de filhos, sexualidade perfeitamente ordenada. Agora, se vem o seu João, casado com a dona Marocas, e começa a ficar arrastando a asa e acaba levando para a cama a vizinha, essa sexualidade é desordenada, mesmo sendo heterossexual. Ela é desordenada. A homossexual, ao contrário da heterossexual, não tem como ser ordenada. Por quê? Porque a heterossexual, ela tem o seu lugar, a sua ordenação, que é dentro do matrimônio, onde você vai ter filhos e criá-los. Ela pode ser desordenada, como fora do matrimônio, pessoas solteiras que não têm compromisso nenhum, aí toma veneno para não deixar vir uma criança, ou se separa um do outro fisicamente, botando uma coisa de borracha e volta num pedaço do cara. Isso é desordenado. Mas dentro do matrimônio, ela é ordenada, ela é santa, ela é maravilhosa, aplaudida, e a igreja dá maior força, tenha muitos filhos. Para ter filho, bom, não é comendo mingau. Já o homossexualismo, ele não tem como ordenar. Não há maneira de ordenar essas ações homossexuais. Por quê? Porque não há possibilidade de se ter filhos ali, de se criar os filhos ali. O que você vai ter vai ser sempre um acochambramento, que vai, inclusive, até como consequência, muitas vezes provocar doenças desagradáveis. Sim, o cara vai estar encaixando uma coisa num lugar que não é o lugar dela. E isso não tem como ordenar. Isso quer dizer que a pessoa que é homossexual é malvada, é ruim, é feia? Não. Ela é uma pessoa que tem uma tendência, que tem um desejo, só que esse desejo que ela tem é desordenado. Se eu, que sou casado, ex-combatente, se eu que sou casado, desejar uma moça bonita que passe por aí, começar a ficar me torturando de luxúria para uma mulher qualquer, esse desejo meu vai ser desordenado. O que eu vou fazer com ele? Eu não vou agir em relação a ele. Eu vou segurar isso, para eu poder viver minha sexualidade de forma ordenada. Agora alguém pode vir dizer que eu sou um monstro se eu tive desejo para uma moça especialmente linda que passou na rua? Não. Vai dizer o quê? Vai dizer que eu sou um ser humano, descendente de Adão, como todo mundo tem desejos frequentemente desordenados. Se eu ceder a essa tentação e eu tiver relações com essa moça que eu encontrei lá passando na rua, que não é minha mulher, eu vou ter cometido um pecado. Se Deus quiser, vou me arrepender e não vou mais cometê-lo. Exatamente isso que acontece no caso do homossexual. Ele tem um desejo que é desordenado. Mesmo jeito que o meu desejo, eu, homem casado, por uma mulher que eu vejo na rua, é desordenado, voltou. O desejo do homossexual por um outro homem, ele é desordenado. A diferença crucial
é que ele não tem como ordenar esse desejo. O rapaz solteiro pode ordenar o desejo dele por uma determinada moça, casando com ela. Mas isso não faz do sujeito que tem esse desejo uma pessoa má. Não dá a ninguém o direito de tratá-lo mal. Mas também é absurdo querer reduzir a gente a um animal que olha e quer carinho e vai com a língua balançando querendo carinho. Por quê? Porque ele não consegue dizer não aos próprios instintos. Nós somos mais do que isso. Eu não vou correr atrás do rabo de saia na rua. E o homossexual é chamado a não correr atrás da pessoa do mesmo sexo. Ele é chamado a viver a sua sexualidade de maneira casta. Não fazer esses atos. Não ceder a essas tentações. Por quê? Porque se tratam de atos desordenados. Tal como o meu desejo por uma outra mulher que não a minha seria desordenado. O desejo de um homem por qualquer outro homem, de uma mulher por qualquer outra mulher, é desordenado. Isso não faz dele uma pessoa pior. Isso pode ser uma cruz para carregar. Isso pode ser uma dor na vida dele. Isso certamente não tem razão nenhuma para ser motivo de celebração. Como não é razão para celebrar eu ficar animado quando eu vejo uma moça bonita. Mas isso não faz dele nenhum monstro. Não há razão nenhuma para tratá-lo mal. Mas, por outro lado, a gente não pode aplaudir. Por quê? Porque aquilo só vai fazer mal a ele. Ele vai ficar que nem o cachorro que se joga um pedação de carne e come, vomita. Ele está fazendo uma coisa que é desordenada. Só vai fazer mal a ele mesmo. Então, por isso, é bom sempre a gente rezar por eles. O homossexual deve procurar rezar, deve procurar viver de maneira casta, para ele não cair na tentação. Exatamente como eu, que sou casado, não posso cair na tentação. Todas as mulheres do mundo, menos uma, para mim, podem ser uma tentação. Então, vamos todos tentar sempre viver de maneira santa, melhorar, nos aprimorar, nos tornar pessoas melhores, porque isso é o que nos faz humanos. Isso é o que faz com que a gente não seja como o cachorrinho, tão bonzinho, mas tão longe de ser gente.